Agora, uma junta ou uma parelha são 2 bois, né? Acredito que esses bois, essa dupla de bois, elas estavam com um jugo sobre o pescoço daquelas duas daqueles 2 bois, né? Então imagino que para dar mais força de tração no arado, eles colocavam 12 juntas de bois, uma atrás da outra, era muita força. E aí diz que Eliseu estava com a 12ª, a 12ª é 12, né? Então, praticamente, o Eliseu, eu não sei se essas 12 juntas estavam todas elas só puxando um arado, que era o que Eliseu puxava, ou se era uma junta para cada pessoa que estava puxando o arado, porque diz aqui que Eliseu, ele estava com a 12ª, a junta ou a parelha número 12. E aí quando o profeta Elias chega e lança a capa sobre ele, naturalmente havia ali um significado profético, uma chamada ministerial. E aí eu digo que a oferta de Eliseu é que uma vez que ele tinha sido chamado por Deus, pelas mãos do profeta Elias, ele não precisava fazer nada, ele só tinha que seguir, obedecer, né? Mas acredito que Eliseu era um homem que conhecia as leis espirituais, a lei da semeadura. Então, antes de seguir para a sua chamada ministerial, seguindo o profeta Elias, ele fez uma oferta, né? Tomou a junta de bois e os matou. Então a junta que ele matou 2 bois, né? E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes. Eu acredito que ele assou. Aqui está cozeu ou cozinhou, mas eu acredito que ele deve ter feito um churrasco. Ele assou, né? Agora vocês podem imaginar, a carne de 2 bois, era muita carne. E com a madeira dos arados, ele assou as carnes e as deu ao povo e comeram. Então essa foi a oferta que Eliseu deu, né? Tipo assim, parece que é tipo assim, uma oferta como que uma espécie de gratidão pela sua chamada ministerial. Ele deu uma oferta, né? E a partir daquele momento ele não teria mais nada, né? Porque esse texto aqui tanto é uma chamada ministerial como é uma chamada para o discipulado. Ele deixou tudo, inclusive deixou o pai e a mãe. Ele até pediu autorização para beijar o pai e a mãe, se despedir dos seus pais, antes de seguir o profeta Elias, para ser literalmente um escravo, o moço do homem de Deus, né? O profeta já era velho, tinha um moço que andava com ele, e depois ele é chamado assim, aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Era tipo um escravo, o servia, né? Não tinha nada na vida. Mas ele foi, e ele poderia ter tentado vender os bois, né? Para levar algum dinheiro no bolso, mas não fez nada disso. Ele matou os bois como oferta, e ele fez um churrasco e deu a carne para o povo comer, e o povo comeu. Então, irmãos, isso aqui para mim foi a oferta de Eliseu. Foi uma semeadura, né? Uma semeadura. E aí eu quero ver mais um pouco na frente o resultado dessa semeadura, porque a semeadura, às vezes ela demora para acontecer a colheita, né? E aí no segundo livro de Reis, capítulo 5, Eliseu recebe a primeira colheita dessa semeadura que ele fez, né? Então, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 5, diz assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão, olha só, 10 talentos de prata. Acredito que a NVI diz que é 375 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Aí já é ouro, que é a cor que tem mais valor, parece que é 35 quilos de ouro aproximadamente. E 10 mudas de roupa, a NVI diz roupa fina, né? 10 mudas de roupa. Essa foi a oferta que o rei da Síria mandou para ser dado para o profeta Eliseu. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é isso que eu vou pregar hoje, mas
o certo é que Eliseu recusou, tá? Ele recusou, ele não quis. Aí nós vamos continuar aqui, no segundo livro de Reis, capítulo 8. Já fazia muito tempo da oferta de Eliseu, né? Já fazia muito tempo que ele tinha semeado aquela semente. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, porque não sabe se dará essa ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, quer dizer, nós deveríamos, usando a nossa inteligência, ser pessoas que vivêssemos o tempo todo semeando, porque vai semeando, semeia. Um dia você vai colher, você não sabe quando, né? E aqui, segundo livro de Reis, capítulo 8, verso 9, olha só. Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, ou seja, com o profeta Eliseu, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. Então se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? Irmãos, olha só, 40 camelos carregados de tudo quanto melhor havia em Damasco. Tá? E Damasco é a capital da Síria. Alguns dizem que é a cidade mais antiga do mundo. Naquele tempo era muita riqueza. Agora, 40 camelos carregados de tudo que de melhor havia em Damasco. Foi esse presente que o rei da Síria, Ben-Hadad, mandou para o profeta Eliseu. Quantos anos já havia passado daquela semeadura que ele fez, oferecendo os 2 bois? Já havia muito tempo, né? E aqui não tem nenhum indício que agora ele recusou. Eu acho que ele morreu rico, o profeta Eliseu. E aí, você crê na lei da semeadura? Eu creio. Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, cremos na lei da semeadura, e que tudo que nós semearmos, colheremos. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento, para que possamos estar o tempo todo semeando, sabendo que um dia colheremos, não sabemos quando. Então abençoa para que nesta noite, coloca no coração do teu povo, de cada pessoa que aqui está nesta noite, esta fé, porque para semear é preciso crer que Deus fará a sua parte, dando vida à semente que foi plantada, para que ela seja colhida, não sei quando, de maneira multiplicada, e assim honrando o teu nome, Senhor, que ensina essas leis espirituais, em nome de Jesus, amém. Pode trazer. Irmãos, antes disso eu quero dar uma palavra aqui sobre os testemunhos. Os passos de fé fazem parte dos passos de fé testemunhos. Então, à medida que as pessoas vão recebendo a sua bênção, vão recebendo de Deus a solução do seu problema, é necessário que a pessoa venha aqui testemunhar, porque o testemunho sobre a bênção que você recebeu de Deus faz parte da cura, da bênção, né? Porque se a pessoa não dá testemunho, corre até o risco dessa bênção ser revertida, regredir, né? O problema voltar. Então eu lembro quantos anos eu fiquei ali no bosque, e aí eu via pessoas dizer assim: olha, o Espírito Santo estava mandando eu dar testemunho, mas não tive coragem de ir. Agora, depois de vários meses, agora eu estou tendo que vir aqui. Então, eu vou dar a oportunidade aqui para que
Aqueles que já sentiram que o Espírito Santo está mandando vir dar testemunho, né, de alguma bênção que recebeu, a pessoa vai ter no máximo 3 minutos para dar esse testemunho, né? Onde está a primeira pessoa que vai dar testemunho hoje da bênção que recebeu de Deus aqui? Pode vir. Se o Espírito Santo está mandando você vir, venha, né? Não resista para garantir a bênção definitivamente, né? Amém, pode vir. Eu tenho um agradecimento, né, para fazer para Deus. Foi segunda-feira. Segunda-feira eu estava no meu quarto e de repente começou a dar uma tontura assim em mim. Fiquei muito tonta. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E a minha vista começou a piscar assim, um monte de estrelinha, começou a mudar tudo e começou a escurecer. E eu pensei, meu Deus, eu vou passar mal. E eu estou sozinha com o Dilson em casa, né? Passando essa semana só eu e o Dilson em casa. Rafael trabalha, está trabalhando à noite, mas para a honra e glória do Senhor, ontem ele veio em casa. E eu pensei que eu ia passar mal e eu disse, eu vou chamar o Dilson. Saí do meu quarto e eu só lembro que eu disse, Dilson, e eu não vi mais nada. Aí depois eu só me acordei com meus 2 filhos em cima de mim. Mãe, acorda, mãe. Mãe, a senhora está bem? Sabe? E eu sem entender, tonta. O Dilson falou que simplesmente quando ele estava no quarto dele, quando ele ouviu falar Dilson, aí ele disse que não ouviu nada, só ouviu foi uma pancada. Aí ele correu. Quando ele correu, eu estava no chão. Eu estava no chão, desacordada. Eu perguntei para ele se eu estava assim, torta, babando. Ele, não, mãe, a senhora só estava com os olhos arregalados. E eu falava com a senhora e a senhora não respondia. E eu vi a senhora morta. Meu filho ficou desesperado. Chamou o Rafael, a mãe está morrendo, corre aqui que a mãe está morrendo. Rafael pulou a janela da casa dele e veio na hora. Então, eu tornei. Jesus me voltou, né? Voltou a minha vida e eu agradeço a Deus. Na realidade, eu não sei o que aconteceu, porque eu sou diabética, né? Eu não sei se foi como fala, hipoglicemia, né? Quando a diabetes é baixa demais, a pessoa dorme, ou se foi pressão. Porque quando eu fui no posto de manhã, né, a minha diabetes estava boa, mesmo depois do café, mas a minha pressão estava baixa. Mas o que eu quero dizer, posso dizer, é que se eu estou aqui é porque o meu Jesus me voltou à vida. E eu agradeço muito. Amém, meu irmão, graça e paz. Glória a Deus. Como é bom servir a Deus. Diga assim, quem serve a Deus nunca está sozinho. Diga, quem serve a Deus sempre tem a quem recorrer. Você crê nisso? Diga amém, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Sempre tem a quem recorrer. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7.
Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que ele faça isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me achei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados sobre o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tamanha fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém. Até aí. Nós vemos aqui nesse texto a história de um homem improvável, não era judeu, era um centurião, e o homem que nos dá uma lição de fé. Diga: eu tenho fé. E esse homem nos dá uma lição do que é fé. E eu quero rapidamente aqui para você falar sobre 7 passos para alcançar um milagre. Diga: 7 passos para alcançar um milagre. Quantos creem em um milagre, diga amém. Irmão, eu quero dizer que se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele tem um milagre preparado para você no nome de Jesus. Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele te conhece, tem algo preparado para você. Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Ele ouviu a tua oração e tem visto o teu clamor, diga amém. E foi isso que aconteceu com esse homem, meu irmão. Ele foi de encontro a Jesus. Ele mandou os seus servos falarem com Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus e sabia que nele ele encontraria uma resposta. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui, meu irmão, é que esse homem não perdeu tempo e nem oportunidade de pedir a ajuda de Jesus. Esse homem, meu irmão, não perdeu o tempo nem a oportunidade. Porque, meu irmão, eu digo uma coisa: toda quinta-feira nós temos um tempo preparado e uma oportunidade de clamar a Deus. E glória a Deus porque você está aqui hoje. É porque você não está perdendo tempo nem a oportunidade. Então você já deu o primeiro passo em direção ao milagre. Diga: eu recebo. Esse homem, quando ele soube que Jesus estava ali perto, meu irmão, ele não perdeu tempo. Ele disse: vai logo, corre antes que Jesus saia de onde ele está. Nós não podemos perder essa oportunidade. Vão lá e falem com Jesus, porque nós precisamos deste milagre. Meu irmão, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Ele nos dá para nos aproximar dEle. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos para clamar por Ele, porque, meu irmão, é nele que nós encontraremos uma resposta, é através dele que nós viveremos um milagre. Diga amém. Esse homem não perdeu a oportunidade. Glória a Deus porque você está aqui hoje, porque você está aproveitando a oportunidade. Diga comigo: eu estou aproveitando a oportunidade. E você vai receber uma resposta no nome de Jesus. A segunda coisa que nós vimos, meu irmão, na vida desse homem é que ele demonstrou humildade e amor ao próximo. Porque, meu irmão, quem era que estava doente? Era um amigo dele? Não. Era um parente dele? Também não. Sabe quem era que estava doente? Era um servo dele. A gente poderia até dizer que era um escravo dele. Ele poderia muito bem dizer assim: isso é só um servo, um escravo. Adoeceu, demite e contrata outro. Está doente, deixa aí, se morrer a gente compra outro escravo. Mas não. Ele teve a humildade e o amor de despender tempo e esforço para buscar uma cura,
para buscar algo por aquele homem. Meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender é que o passo de fé não serve apenas para você buscar algo para você mesmo. O que é que te impede de você você fazer um passo de fé para abençoar um irmão seu, para abençoar um vizinho seu? O que lhe impede de você fazer um passo de fé para buscar algo por um parente seu, por um amigo seu? Porque, meu irmão, no amor ao próximo é que o amor de Deus se revela a nós. Quem está entendendo, diga amém. Ele não foi egoísta, aquele homem. Ele despendeu aquele esforço e aquele tempo para ajudar o seu simples servo. E é interessante nós entendermos, meu irmão, que quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Ele, nós estamos reconhecendo a grandiosidade dEle, com humildade. Nós estamos dizendo assim: eu sou humilde para reconhecer que eu preciso de Deus. Eu sou humilde para reconhecer que esse problema eu não resolvo. Porque nós precisamos entender isso, meu irmão. Nem todo problema nós resolvemos. Nem todo problema, a solução está na nossa mão. Tem problema que não depende de mim, tem problema que não depende de você, tem situação, meu irmão, que a gente não controla. E quem é que vai resolver? É Deus quem vai resolver. É o Senhor Jesus que vai abrir uma porta para você. É o Senhor Jesus que vai fazer um milagre na tua vida, diga amém. Tem uma frase que a Débora fala muito, que eu gosto muito, que diz que Deus abre porta até onde não existe parede, porque Ele é um Deus de milagre, amém? Então Ele vai abrir uma porta para você, mesmo onde você não está vendo resposta, mesmo onde você não vê solução, mesmo onde você não vê nem parede, mas Ele vai abrir uma porta no nome de Jesus. Então, meu irmão, aquele homem não perdeu tempo e nem oportunidade, e ele foi com toda a humildade, com amor ao próximo, porque ele conhecia Jesus. Até esse terceiro passo que ele deu em direção a esse milagre é que, olha o interessante, ele demonstrava na sua vida generosidade para com a obra de Deus. Nós acabamos de passar pelo momento da oferta. Meu irmão, um coração generoso para com a obra de Deus fala muito sobre as nossas vidas. Olha só, volta aí para Lucas 7. Lucas 7, versículo 5. No versículo 4. Versículo 4 diz assim: chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que ele faças isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Ele investiu as suas finanças, meu irmão. Ele investiu o seu dinheiro em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus. Não se esqueça, meu irmão, a gente estava falando de um centurião. Ele não era judeu. Ele não tinha obrigação nenhuma de investir o seu dinheiro nisso, mas o seu coração queria abençoar a obra de Deus. O irmão, saiba que toda oferta e todo dízimo que nós entregamos no altar do Senhor é uma semente que vai produzir fruto na tua direção, vai abençoar você. Toda demonstração de amor e de generosidade para com a obra de Deus, meu irmão, vai redundar em bênçãos sem medidas para você e para a sua família, diga amém. Vamos lá, meu irmão, esse homem não perdeu nem tempo nem oportunidade de se aproximar de Jesus. Esse homem demonstrou humildade e amor ao próximo. Esse homem demonstrou um coração generoso para com a obra de Deus. O quarto passo que ele deu em direção a Cristo foi que ele reverenciou a Jesus, exaltando Ele acima de todas as coisas. Meu irmão, ele era um centurião, socialmente falando, ele estava acima de praticamente todos ali. Mas ele humildemente se referenciou a Jesus, tratou a Jesus como maior a ele, reconheceu o poderio de Cristo, reconheceu a autoridade de Jesus. Diga assim comigo: eu reconheço que Jesus é maior do que eu. Diga mais uma vez: Jesus é maior do que eu. Se isso é verdade, diga amém. Diga também assim: Jesus é maior que o meu problema. Diga: Jesus é maior que o inferno. Diga: Jesus é maior que o milagre. Se isso é verdade, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Esse homem sabia disso. Ele é maior. Diga: Jesus é maior. O quinto passo que ele deu em direção ao milagre, meu irmão, ele contou com o poder da palavra de Deus. Ele surpreendeu a todos, meu irmão, porque ele fez algo que nunca ninguém tinha feito. É interessante como esse homem, não sendo judeu, ele conhecia o poder de Deus. Quando ele disse assim: Jesus, não precisa nem só ir lá, eu conheço a tua palavra, eu conheço a tua fama, eu sei do que tudo que tu faz, não precisa nem ir lá, que eu sei que basta que o Senhor fale, basta que o Senhor diga,
que tudo vai se resolver. Versículo 7. Por isso não me achei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Irmão, existe poder na palavra de Deus. Interessante que muitas vezes nós vamos fazer passo de fé sim, para Deus nos revelar a sua vontade na sua palavra, para que nós nos alinhemos com a palavra de Deus. Aí a porta vai se abrir, aí o milagre vai acontecer, aí algo vai acontecer na sua vida. Quando nós descobrirmos o poder da palavra de Jesus, o poder da palavra de Deus, diga amém. A palavra de Deus tem muito poder, meu irmão, nós precisamos estar alinhadas com ela. Esse centurião sabia, bastava Jesus falar, porque ele reconheceu o poder daquilo que Jesus dizia. Sabe onde é que nós vamos encontrar o que Jesus disse, meu irmão? Aqui na palavra de Deus. E quando nós reconhecemos esse poder que está nessa palavra, nossa vida vai se alinhar, as coisas vão para o lugar, e nós iremos começar a viver de milagre atrás de milagre, fé após fé, poder de Deus após poder de Deus em nossas vidas. Diga, eu recebo. 6º lugar, meu irmão, ele reconheceu a autoridade espiritual de Jesus. Não apenas o poder, mas a autoridade. Quando ele diz aqui no versículo 9, diz assim, eu também sou homem de autoridade. Eu sei como se funciona. Se eu digo para um servo, vai lá, ele vai. Se eu digo para o servo, vem aqui, ele vem. Então eu sei que tu tens autoridade. Só fala que eu sei que a doença vai embora. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Irmão, eu quero dizer uma coisa, o mundo não está entregue às baratas. O Senhor Jesus ainda tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Diga amém. Ele ainda tem autoridade. O que nós precisamos é recorrer a Ele, clamar a Ele, porque a autoridade ainda está nas mãos de Jesus. E se Ele disser, e se Ele falar, o milagre vai chegar na sua vida e nada vai lhe derrubar no nome de Jesus. Porque Ele tem autoridade. A autoridade está nas suas mãos. Diga amém. E o 7º passo que Ele deu em direção ao Rei Jesus é que Ele afirmou e confirmou que Jesus possuía um reino invisível. Diga, existe um reino chamado Reino de Deus. Interessante como o próprio Jesus ficou maravilhado com esse homem. Mas Jesus disse, o Senhor tem autoridade, porque o Senhor é rei. O Senhor tem a autoridade para mandar e para fazer. Então reconheça essa autoridade. Irmão, nós precisamos reconhecer a autoridade do reino de Deus sobre as nossas vidas. Assim como nós extraímos aqui 7 passos que esse homem deu até o seu milagre. Hoje nós estamos no 4º passo de fé. Quarto, né? Hoje nós estamos no 4º passo de fé. Mas eu creio, meu irmão, que durante essa caminhada de 7 passos de fé, você vai alcançar milagres impossíveis. Deus vai abrir portas na sua direção. Você vai ver o impossível acontecer. Se você continuar vencendo o seu obstáculo e dar cada um desses passos em direção ao reino de Deus, diga amém. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Porque nós vamos, assim como esse homem fez, nós não vamos perder tempo e nem perder a oportunidade de clamar ao Senhor nessa noite.